agradecendo a presença, né, de todos vocês, né, e de todas também. Tá? Gostaria de agradecer a presença, né, do Duda, a presença do Al, a presença do Maldonado também, né, tá ali, que amanhã vai, meio de manhã vai fazer sua apresentação com a Maria de Lourdes Morro, professora da UNB, que está chegando hoje, mas no final do dia. Bom, a nossa ideia aqui é discutir a crise, né, e quais são digamos, os limites e as possibilidades, né, que a crise abre. Há uma tradição, digamos, no Brasil e na América Latina, que a discussão da crise, o debate da crise tem se dado de uma perspectiva, de uma tradição keynesiana ali na América Latina, numa perspectiva de pensamento cepalino, que também a gente pode interpretar como uma corrente de pensamento keynesiano. Um pouco da ideia do nosso seminário é discutir, né, a crise e as perspectivas, né, que se abrem para frente, né, uma perspectiva, eu diria assim, marxista ou mais à esquerda do que a tradição keynesiana, né, tipo assim, abrir uma comunicação com, digamos, a corrente heterodoxa que é hegemônica hoje, né, no pensamento, eu diria, brasileiro, latino-americano. Essa é a nossa ideia geral. Parece que a gente convidou, né, essas 4 pessoas que eu tenho uma forte relação, uma forte, né, se dizem próximo da perspectiva marxista. Essa é a nossa ideia. Então, gostaria de agradecer a presença, né, de vocês, né, lembrando para toda a nossa programação. Né, hoje à tarde a gente tem a presença, né, então, do professor Al Campbell, né, do professor Eduardo de Monte Albuquerque. Amanhã pela manhã nós teremos a apresentação do professor Eduardo Maldonado Filho, né, e da professora Maria Lourdes Simolo. E à tarde a gente vai ter uma rodada de debate, né, depois de uma apresentação de em torno de 10 minutos. Cada um desses meus 4 apresentadores, nós abriremos debate com o público, né, para a gente possa fazer uma interação maior entre o público e os nossos participantes aqui. Então, agradeço, passo a palavra ao Peter, né, para que ele conduza os trabalhos de hoje à tarde. Boa tarde a todos. Hoje à tarde nós estamos aqui com o profissional, Al Campbell, que é professor de Economia na Universidade do Utah, membro da Associação de Economistas Políticas Radicais, e tem os seguintes centros de interesse: capitalismo contemporâneo, seus aspectos teóricos, aspectos práticos, tem uma preocupação contra a possibilidade da construção de uma sociedade socialista, e está lançando um livro sobre economistas cubanos na economia cubana, reconstruindo um país socialista. Após a palavra de Al Campbell, falará o Eduardo de Monte Albuquerque, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, e que tem uma atuação na área também de economia política radical, e tem atuado em 2 áreas fundamentalmente: economia política contemporânea, sistema de inovação, sistema de bem-estar social e desenvolvimento. O professor Al Campbell falará mais ou menos 50 minutos, tá? E o professor Eduardo estão uns 40, pedindo atenção de 10 minutos, tá? Para ele não se alongar. Tá? Então, com a palavra, o professor Al Campbell. Thank you. I'll begin with just a few comments before I begin some slide presentation. Antes de dar início a uma apresentação de slides, The motivation for this talk came out of thinking about the crisis. a motivação para essa palestra veio do pensar sobre essa crise.
I come from a Marxist background, Eu venho de uma formação marxista, both as a social activist and as a professional economist. tanto como ativista social como como um economista profissional. In thinking about the way that I think of this crisis, Ao pensar sobre a forma como eu penso sobre essa crise, it was obvious to me that I use a number of tools ficou óbvio para mim que eu uso uma série de ferramentas that are not part of the tools of the standard Marxist analysis of capitalism. que não são parte das ferramentas da análise marxista padrão do capitalismo. I want to be very clear on that claim. Eu quero ser bastante claro nessa asserção. Marx wrote a lot of material about capitalism, Marx escreveu muitos materiais sobre capitalismo and one can certainly today go back and find references here and there to ideas that could be developed e poderíamos com certeza hoje retornar, voltar atrás e encontrar diferenças aqui e ali a ideias que poderiam ser desenvolvidas into the particular post-Keynesian tools that I will be talking about. nas ferramentas pós-keynesianas particulares sobre as quais eu estarei falando. These were clearly not, however, Essas, no entanto, não eram part of the traditional Marxist analysis of capitalism parte da análise marxista tradicional do capitalismo, as it existed from the time of Marx to say about the 1980s. como ela existia desde a época de Marx até mais ou menos a década de 80. These particular ideas that I was using Essas ideias em particular que eu estava usando, inside my still entirely Marxist frame of analysis ainda dentro da minha inteiramente marxista estrutura de análise, came from post-Keynesian thought. vieram do pensamento pós-keynesiano. And as I will indicate in the talk, Como eu indicarei na minha palestra, although the ideas are completely compatible with both general Keynesian and thought and Marxism, embora as ideias sejam completamente compatíveis tanto com o pensamento keynesiano em geral e quanto com o marxismo, they in fact come much more from post-Keynesian thought than from general Keynesian thought. na verdade eles vêm muito mais do pensamento pós-keynesiano do que do pensamento keynesiano em geral. The new title that you will see before you reflects a slight change in the focus of this talk that developed as I developed this talk. You can go back one. That's it. O novo título que vocês veem na tela reflete uma pequena mudança no foco dessa palestra que se desenvolveu à medida que eu fui desenvolvendo a palestra. As I said, I started from thinking about the contributions and limitations of post-Keynesian thought Como eu disse, eu comecei a partir do pensamento sobre contribuições e limitações do pensamento pós-keynesiano to thinking about this crisis. até chegando no pensamento sobre essa crise. But the focus then shifted slightly to what the title now indicates, Mas o foco então se modificou um pouco porque agora o nosso título indica the post-Keynesian contributions to the analysis of contemporary capitalism. as contribuições pós-keynesianas para a análise do capitalismo contemporâneo, That is, the analysis of neoliberalism. ou seja, a análise do neoliberalismo. Given who the other speakers are, Dados os nossos outros palestrantes, I'm assuming that some of the audience will be people who operate in the Marxist tradition. eu parto da suposição de que parte do público aqui sejam pessoas que operam na tradição marxista. Since my talk was written about post-Keynesian economics from that perspective, Uma vez que a minha fala foi escrita sobre a economia pós-keynesiana a partir dessa perspectiva, the concerns of the talk should be clear to those people. as preocupações na palestra deveriam ser claras para essas pessoas. Some of the audience will likely be post-Keynesian economists, A parte da audiência certamente será composta de economistas pós-keynesianos and they might feel there's no necessity to talk about the importance of post-Keynesian ideas e eles podem acreditar que não há necessidade de falar sobre a importância das ideias pós-keynesianas, since they find them the most useful frame to work with anyway. uma vez que eles consideram a estrutura mais útil com a qual trabalhar. Hopefully the discussion on the limitations of that frame Espero
a discussão sobre as limitações dessa estrutura will provide some material for them to think about. tragam conteúdo para eles refletirem. And of course, many members of the audience will not operate in either the Marxist or post-Keynesian frame. E claro, muitos membros do público aqui não operam nem numa estrutura marxista nem pós-keynesiana. And probably some of the people here aren't economists. E talvez até alguns aqui, provavelmente aqui alguns nem sejam economistas. The remarks will all be non-technical As observações serão todas não técnicas and are intended to be of interest for the ideas involved, e temos a intenção com elas de que elas sejam de interesse para as ideias envolvidas and not as part of some sectarian fight between the two schools. e não como parte de um combate, uma luta sectária entre as duas escolas. It should be clear from the talk Deve ficar claro a partir da palestra that I think such a sectarian fight between the two schools should not occur in any case. que eu acredito que uma luta, um combate sectário entre as duas escolas de pensamento não deve ocorrer de modo algum. So let me spend no more time introducing the talk and move immediately into it. Então permitam que eu passe diretamente para a nossa apresentação. So the title is O título The Importance and Inadequacies of Post-Keynesian Contributions to Describing the Economics of Contemporary Capitalism. a importância e as inadequações das contribuições pós-keynesianas para a descrição da economia do capitalismo contemporâneo. I want to present in 3 parts. Quero apresentar isso em 3 partes. Part 1 will be an introduction or frame for the talk. A parte 1 vai ser uma introdução ou uma estrutura para a palestra. Part 2 will be describing capitalism A parte 2 será uma descrição do capitalismo, with just a few words about the crisis. com algumas palavras a respeito da crise. And the third part will be about some desirable alternatives. E a parte 3 será sobre alternativas desejáveis. So let's begin with the first part, Então vamos começar com a primeira parte, the introduction or frame of the talk. a introdução ou a estrutura da nossa conversa. I want to make 3 comments. Eu gostaria de fazer 3 comentários. The first comment concerns the subject of the talk. O primeiro comentário tem relação com o assunto da palestra. A large number of progressive economists look at today's crisis Grande número de economistas progressistas olham para a crise de hoje and beyond that at today's capitalism e para além dela olham para o capitalismo de hoje through a critical post-Keynesian lens. através de uma crítica, uma lente pós-keynesiana crítica. So that poses a question Então isso nos coloca uma pergunta for people from a Marxist tradition. para as pessoas que vêm de uma tradição marxista. Does this lens provide any insights Essa lente traz algum insight, algum esclarecimento into describing the economics of contemporary capitalism, para descrever a economia do capitalismo contemporâneo not already presented in the critique of capitalism by traditional que Marxism? não tenham já sido apresentadas pela crítica do capitalismo feita pelo marxismo tradicional? And to give the answer now, E a resposta, então, so you can get up and leave if you want, vocês podem ir embora se quiserem. the answer is going to be yes. A resposta é sim. And that yes is going to refer particularly to post-Keynesian as opposed to general Keynesian thought. E esse sim vai se referir particularmente ao pensamento pós-keynesiano, como ele se opõe ao pensamento keynesiano em geral. And that yes is going to refer particularly to neoliberalism and this crisis as opposed to earlier capitalism. E ele também vai se referir particularmente ao neoliberalismo e a esta crise, como ela se opõe ao capitalismo mais primitivo. The most important additional tool A ferramenta mais adicional, mais importante, certainly not the only additional tool, certamente não a única, for analyzing this crisis and neoliberalism will be asset price change. para analisar essa crise e o neoliberalismo serão as mudanças de preço de ativos. A second comment. O segundo comentário.
again concerning the subject of the talk, Novamente com relação ao assunto da palestra, comparing post-Keynesian and Marxist descriptions of capitalism. comparando as descrições de capitalismo pós-keynesianas e marxistas. And this is the issue E essa é a questão that many of you have thought about a lot already, que muitos de vocês, sobre a qual muitos de vocês já pensaram bastante, of positive economics, da economia positiva, what is, o que é, versus normative economics, versus a economia normativa, what should be, what an alternative is. o que deveria ser a alternativa. So the second part of the talk will be about positive economics, Então, a segunda parte da palestra será sobre economia positiva and the third part of the talk will be about normative economics, e a parte 3 será sobre economia normativa, that is about desirable alternatives to the status ou quo. seja, alternativas desejáveis ao status quo. Now, since you've all thought about positive and normative things, I have to put in 3 caveats. Assim como todos vocês já pensaram sobre positivo e normativo, eu tenho que colocar 3 ressalvas To protect myself from vicious academic attacks. para me proteger de ataques acadêmicos maliciosos. Epistemologically, Epistemologicamente, positive and normative can't be entirely separated, positivo e normativo não podem ser integralmente separados, which is one of the many false claims of neoclassical economics. que é uma das muitas asserções falsas da economia neoclássica. But at the same time, they're not the same thing, they're not indistinguishable. Mas ao mesmo tempo, que eles não são a mesma coisa, eles não são indistinguíveis. So here, for this talk, they will be treated as separable Então, aqui, para fins desta palestra, eles serão tratados como separáveis, only to the extent necessary for the points being made in this talk. apenas na medida necessária para o que se quer expor aqui. Okay, the third and final preliminary comment. O terceiro e final comentário preliminar. There's obviously many different post-Keynesian economics, Existe, obviamente, muitas economias pós-keynesianas diferentes and many different Marxist economics. e muitas economias marxistas diferentes. So for concreteness Então, para fins de permanecermos concretos and various other reasons, e por outras razões também, I will use eu vou usar Marc Lavoie as the representative of convergence in positive economics from the post-Keynesian economic side. Eu vou usar Marc Lavoie como o representante da convergência na economia positiva Next, 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 next. Yeah, there. Okay. And na economia positiva do lado da economia pós-keynesiana Gerard Dumenil and Dominique Levy as the example from the Marxist economic side. e Gerard Dumenil e Dominique Levy como o exemplo do lado marxista da economia marxista. Next. Okay. So that was point 1 in the talk, and we can move to point 2. Esse era o ponto 1 da nossa conversa. Vamos passar adiante para o ponto 2. Describing capitalism, Descrição do capitalismo, the positive economics, a economia positiva, with just a few words about the crisis. com apenas algumas palavras sobre a crise. I'm going to make 3 claims. Eu vou fazer 3 asserções. The first is that post-Keynesian economics and Marxian economics A primeira é de que a economia pós-keynesiana e a marxista share a single positive economics project. compartilham de um mesmo projeto, de um único projeto econômico positivo, To describe the functioning of contemporary capitalism. descrever o funcionamento do capitalismo contemporâneo. The second point is then, O segundo ponto é, então, therefore there should be a single positive description of capitalism held by post-Keynesian economics and Marxist economics. deve haver, então, portanto, uma descrição positiva única do capitalismo mantido pela economia pós-keynesiana e marxista. Next. The third point is
O terceiro ponto é there is progress being made há progresso, está havendo progresso on developing such a single model, no desenvolvimento de um tal modelo which includes the traditional strengths que inclui as forças tradicionais of explaining capitalism of each school de explicar a explicação do capitalismo em cada escola, being made by people in both schools. sendo feito por pessoas em ambas as escolas. Next. This part of the talk will Essa parte da nossa conversa first, A, list 3 traditional fuzzy statements vai listar três colocações inexatas, tradicionais, Fuzzy exatas, about why the post-Keynesian economics and Marxist economics approaches were incompatibly different. sobre por que a economia pós-keynesiana e a marxista, as abordagens dessas duas economias eram diferentes de forma incompatível. That should actually say were understood to be Que isso, na incompatibly verdade, different. significa dizer que eles se compreendia que elas eram incompativelmente diferentes. Second, very briefly, Em segundo lugar, de forma muito breve, this part of the talk will indicate how the convergence treats these issues. essa parte da palestra vai indicar como a convergência trata essas questões. These issues of supposed incompatibility. Essas questões de suposta incompatibilidade. Third, this part of the talk Em terceiro lugar, essa parte da palestra will briefly mention 3 other interesting aspects of the convergence. vai brevemente mencionar três outros aspectos interessantes da convergência. And finally, this part of the talk E, finalmente, essa parte da palestra will say a few words on the crisis related to the point of this talk. vai dizer algumas palavras sobre a crise com relação ao que se está querendo expor nesta conversa. Next. Okay, on the first point, Então, o primeiro ponto, 3 traditional fuzzy statements about why post-Keynesian economics and Marxist economics approaches were understood to be incompatibly different. as três colocações inexatas fuzzy sobre por que essas duas abordagens, essas duas economias foram consideradas, entendidas como sendo incompativelmente diferentes. First, one was determined on the monetary financial side, A primeira, uma foi determinada do ponto de vista monetário e financeiro. and so the real side was under-modeled, Então, o lado real, verdadeiro, foi submodelado, while the other was done exactly the opposite. ao passo que o outro fez exatamente o oposto. Second, the one had quantity adjustments, Em segundo lugar, tinha ajustes de quantidade, while the other had price adjustments, ao passo que o outro tinha ajustes de preços, giving rise to prices of production. dando origem a preços de produção. And the third is that one was short-term in nature, E em terceiro, é que era de curto prazo na sua natureza and the other was long-term in nature. e o outro tinha natureza de longo prazo. And incidentally, there's long history of discussion on all these points, Há muita discussão histórica e muito debate a respeito dessas duas posições, going back to the 50s and the 60s, voltando lá na década de 50 e 60, with people like Joan Robinson and the Cambridge School. com pessoas como John Robinson da Escola de Cambridge. Okay, so here's the treatment of these supposed incompatibility issues by the convergence. Então, aqui está o tratamento dessas supostas questões de incompatibilidade pela convergência. First, each approach has further modeled the side that it was weak in, Em primeiro lugar, cada abordagem modelou um pouco mais o lado no qual ela era fraca. and this has allowed a co-determination by the real and monetary financial sides. E isso permitiu uma co-determinação pelos lados real e monetário financeiro. As opposed to the situation before, Como isso se opõe à situação anterior, where one school had a monetary financial determining the real, the other had the real determining the financial. Where one side had the monetary financial determining the real, onde um lado tinha o financeiro monetário determinando o real,
and the other had the real determining the financial. E o outro tinha o real determinando o financeiro. Second, different models have been developed Em segundo lugar, diferentes modelos foram desenvolvidos, in which prices and quantities both adjust, nos quais preços e quantidades ambos se ajustam, in both the long and the short term. tanto no curto quanto no longo prazo, But supply and demand are equated mas a oferta e a demanda são equacionadas predominantly by quantity adjustments in the short term predominantemente por ajustes de quantidade no curto prazo and price adjustments in the long term, e ajustes de preço no longo prazo, all within a single model. tudo dentro de um único modelo. So those are the ways that they've addressed the supposed incompatibilities. Então, essas são as formas em que abordaram, que endereçaram, trataram essas supostas incompatibilidades. Next. This one I won't leave up too long. Eu não vou deixar esse em exibição por tempo, I can give the references to people later, and I have some of them with me. dar as referências para vocês depois, tenho algumas aqui comigo. But for those of you that do want to see the technical aspects Mas para aqueles de vocês que querem ver os aspectos técnicos, or further conceptual discussion, ou um debate conceitual subsequente, this lists 3 papers by Dumanel and Levy. esses três artigos listados aqui por Dumenil e Levy, A short book by Marc Lavoie, um livro curto por Marc Lavoie and a book by Godley and Lavoie e um livro escrito por Godley e Lavoie, that you should at least have a year to read que vocês precisam ter pelo menos um ano para ler, if you decide you want to read that. se vocês decidirem que querem ler. Okay, the third point, 3 other interesting aspects of the convergence. Então, terceiro ponto, 3 outros aspectos interessantes da convergência. That is, things which are in the models coming from both sides. Então, coisas que estão nos modelos vindos dos dois lados. They deal with disequilibrium economics Eles tratam de economia do desequilíbrio, that have equilibrium points que tem pontos de equilíbrio, that the models tend to gravitate around, em torno dos quais os modelos tendem a gravitar, and the dynamics are fully specified. e a dinâmica é integralmente especificada, As we all know, the neoclassical did not do with their models. que todos nós sabemos, né, que os neoclássicos não fazem isso com os seus modelos. The second point is O segundo ponto é the models use reaction functions to disequilibrium os modelos usam funções de reação ao desequilíbrio for their dynamics, para a sua dinâmica, based only on past information, baseadas apenas em informações passadas, not fairy tales about rationality, não contos de fadas sobre racionalidade, based on unknowable future information. baseados em informações futuras incognoscíveis. This is sometimes called procedural rationality, E isso às vezes é denominado racionalidade procedimental or simply realistic ou rationality. simplesmente racionalidade realista. And the final point is that these models, E o ponto final é que esses modelos, again coming from both sides, de novo, vindos de ambos os lados, are stock flow models, são modelos de estoque e fluxo, with the reason being com a razão sendo that in the real world, que no mundo real capitalists make many decisions on the basis of stocks, os capitalistas tomam muitas decisões com base em estoques not only on flows. e não apenas em fluxos. Okay, I want to now move to the final point of this section, Eu gostaria agora de avançar para o ponto final dessa sessão, a few words on the crisis, algumas palavras sobre a crise, indicating various tools necessary to understand it. indicando várias ferramentas necessárias para compreendê-la. And first I'll make sort of an obvious statement about the crisis, Primeiro eu vou deixar bem claro uma asserção óbvia sobre a crise. and then I'll make a less obvious statement about the crisis. Depois eu vou fazer uma asserção um pouco menos óbvia sobre a crise. And I want to say these comments are very much from the perspective of the United States. Quero dizer que esses comentários são muito da perspectiva dos Estados Unidos. And it's
it's not only that everyone from the United States is a natural chauvinist, E não é apenas que todos dos Estados Unidos sejam chauvinistas naturais, which is true, que é verdade, but it's the thing that I know the most about. mas é a coisa que eu mais conheço. So here's the obvious statement. Então aqui está a minha asserção óbvia. When we think about the crisis Quando pensamos sobre a crise that began in 2007 and 2008, que iniciou em 2007 e 2008, there was an asset inflation bubble havia uma bolha de inflação de ativos that then burst. que então explodiu, There was a credit crunch, houve um colapso de crédito and that moved into a real e crisis. isso avançou para uma crise real. Now, clearly, the post-Keynesian economics tool Claramente, a ferramenta da economia pós-keynesiana of asset price changes de mudanças de preço de ativos is one key to understanding this crisis. é uma chave para a compreensão dessa crise. Again, reflecting the importance of post-Keynesian economics Novamente, refletindo a importância da economia pós-keynesiana to understanding today's capitalism. para entender o capitalismo de hoje. And again, this is a tool which certainly was not E, de novo, essa é uma ferramenta que não foi, por certo, in the standard tools used by Marxist economics que não estava incluída entre as ferramentas padrão utilizadas pela economia marxista to analyze capitalism before 1980. para analisar o capitalismo antes da década de 80. Now, here's a little less obvious and deeper statement about the crisis, Aqui então uma seção um pouco menos óbvia e mais profunda sobre a crise, about the way it developed. sobre a forma como ela se desenvolveu. The crisis really began A crise realmente começou at the end of the 1960s and in the beginning of the no 1970s. final da década de 60 e início da década de 70. And it began with falling labor productivity E ela começou com a produtividade da mão de obra decrescente and a falling rate of profit. e a taxa de lucro decrescente. And this was followed by an intensified attack on the working class Isso foi seguido de um ataque intensificado sobre a classe trabalhadora to restore the rate of profit. para restaurar a taxa de lucros. And there was limited profit opportunities in the real sector, Havia oportunidades de lucro limitadas no setor real and this caused, e isso causou, along with legal changes, junto com mudanças legais, greatly increased investment into financial assets. investimentos grandemente aumentados em ativos financeiros, Particularly as we moved into the 1980s. particularmente à medida que avançávamos para a década de 80. And then asset bubbles, E depois bolhas de ativos, at least 3 of them in the 1980s, 1990s, and 2000. pelo menos 3 delas nos anos 80, 90 e 2000. And these postponed the inevitable crisis E essas bolhas, elas atrasaram a crise inevitável. that had to come from the increased attack on the working class. Tinha que vir de um ataque aumentado, um ataque intensificado à classe trabalhadora. And that then was followed by the Isso. obvious story E isso então foi seguido da história óbvia that I just described before que eu acabo de descrever, that began in the mid-2000s. que iniciou na metade dos anos 2000. So here again we see the importance of the contribution from post-Keynesian economics Então aqui novamente nós vimos a importância das contribuições da economia pós-keynesiana to understanding contemporary capitalism para a compreensão do capitalismo contemporâneo. and also its limitations, E também suas limitações, with a fuller understanding uma compreensão mais completa, requiring a deeper consideration exigindo uma consideração mais profunda of changes in the real side of the economy de mudanças no lado real da economia, than is common in post-Keynesian economics. do que é comum acontecer na economia pós-keynesiana. Conseguiu andar comigo? Obrigada. Okay, let me move to the third part of the talk, Então vou passar para a terceira parte da conversa, desirable alternatives. alternativas desejáveis. The simplest way to state the hugely different ideas on what should be instead of the status quo A forma mais simples de afirmar as ideias
grandemente diferente sobre o que deveria ser em vez do que é do status quo, is that Marxist economics calls for transcending capitalism to some alternative economic system. é que a economia marxista chama por um capitalismo transcendente, chama por transcender, superar o capitalismo para algum sistema econômico alternativo. While post-Keynesian economics calls for reforming capitalism Ao passo que a economia pós-keynesiana clama por exige um capitalismo de reforma, into a more, reformar o capitalismo para more humane capitalism. um capitalismo mais humano. Next. Part 2 of this presentation argued that a convergence of the positive description of capitalism A parte 2 da nossa conversa, nós argumentamos que uma convergência da descrição positiva do capitalismo by the two schools, pelas duas escolas both would be good, seriam ambas boas and that it appeared to be happening. e que parecia que elas estavam acontecendo. Here I want to argue that the two schools themselves Aqui eu gostaria de argumentar que as duas escolas em si can never converge jamais poderão convergir, as long as they each stay wedded à medida em que ambas permanecem ligadas to their normative economics just indicated. à sua economia normativa há pouco indicada. So there can be and should be a convergence on their positive description of capitalism, Então, poderia e deveria haver uma convergência in their positive description of capitalism, na sua descrição positiva do capitalismo, but there cannot be a convergence of the schools themselves. mas não pode haver uma convergência das escolas em si. The inability to converge in the long run is essentially definitional. A inabilidade de convergir no longo prazo é essencialmente relacionada à definição, Since they have different long-term goals. porque tem metas de longo prazo diferentes. One cannot both maintain a reformed capitalism and eliminate capitalism. Não se pode simultaneamente manter um capitalismo reformado e eliminar o capitalismo. But what I want to argue further Mas o que eu gostaria de argumentar ainda is that they are often, but not always, é que com frequência eles são, ainda não sempre, also incompatible in the immediate run. também incompatíveis no curto período, no curto prazo. And that exactly because they have different long-term goals. E isso exatamente porque eles têm metas de longo prazo diferentes. So I want to give two examples just to illustrate what I'm trying to say. Então eu gostaria de dar dois exemplos apenas para ilustrar o que eu estou tentando dizer. Concrete examples that actually concern things that people are talking about. Como exemplos concretos que têm relação com o que as pessoas estão comentando. So one is nationalizing the banking system in the United States. Um é a nacionalização do sistema bancário nos Estados Unidos. And here there's a possible conflict between the two schools. Possível conflito entre as duas escolas nesse quesito. The post-Keynesian concern is to create a working capitalism. A preocupação pós-keynesiana é criar um capitalismo funcional. Nationalized banks would extend credit, Nacionalizar os bancos aumentaria o crédito, where it was appropriate for national growth, onde fosse adequado para o crescimento nacional, irrespective of the bank's individual profit considerations. sem relação com as considerações de lucro individuais do banco. And under many conditions, E sob muitas condições, this would result in more credit, isso resultaria em mais crédito, more investment, mais investimento and more growth. e mais crescimento. Now, Marxists want to transcend capitalism. Os marxistas querem transcender o capitalismo. That requires empowering the masses to act on their own behalf. E isso exige dar poder às massas para que ajam por si mesmas. Certainly a Swedish-style temporary nationalization of troubled banks
Certamente uma nacionalização temporária de estilo sueco de bancos com problemas, followed by their return to private ownership, seguidos de seu retorno à propriedade privada, does nothing to this goal. não contribuem nada para essa meta. But there's nothing even in a banking system permanently run by a capitalist government Mas não existe nada, mesmo em um sistema bancário permanentemente liderado e gerenciado por um governo capitalista,